Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é Vítor Ribeiro, que é programador do Close Up, que é o Observatório de Cinema, que acontece em Famalicão de 12 a 19 de outubro. Olá, Vítor, e muito obrigado por estares aqui a conversar comigo estes minutos. Bem-vindo. Olá Pedro, obrigado pelo convite. É um gosto ter-te aqui. Começo do princípio por te perguntar o que é e como surge o Close Up. O Close-Up é uma proposta de programação da Casa das Artes Famalicão, por isso é que há bocado na introdução falávamos nesta coisa da etiqueta do festival. O Observatório tem a ver com essa ideia realmente de procurar escapar à competição, não é? De ter um panorama, um conjunto de filmes que dialogam entre si nas várias secções e ao mesmo tempo ser uma representação desta coisa de um observatório é uma coisa que nós entendemos como uma coisa física, que está num sítio disponível para que se observe. E, portanto, isto é um evento que acontece na Casa das Artes de Famalicão, mas que faz parte da sua programação, ou seja, nós no final desta semana não arrumamos as coisas e vamos para o outro lado. Até porque o Close-Up, além tem este momento mais intenso de programação em outubro, cerca de 30 sessões, mas depois tem o que nós chamamos as réplicas. Ele volta à agenda da Casa das Artes em janeiro, março e maio, com momentos menos intensos de programação, 4, 5 sessões. Portanto, há essa ideia de uma presença continuada no programa do Teatro Municipal. Ou seja, depois tem essa atividade durante o ano também, não só concentrada em outubro, como vai ser agora o Close-Up. Exatamente. Queria-te perguntar também, já agora, em jeito de balanço, que balanço fazes das edições passadas? Nós vamos para a nona edição este ano, em 2024, não é? O que é que Sim. te farás dizer sobre o que tem acontecido nos últimos anos? Sim, o Close-Up, portanto, começou em outubro de 2016. Começou com este formato, que é um formato um pouco peculiar em Portugal, não é? Normalmente, existe mais esta ideia do Festival de Cinema e que normalmente não é uma programação do próprio espaço. Mas o Close-Up, foi conseguindo a coisa mais importante, que é dialogar com o público, com os vários públicos. E desde o início, algo que nós pretendíamos era mesmo essa ideia de sermos uma plataforma em que o cinema pudesse falar com vários públicos. Desde logo o público do chamado cinema de autor, do cinema do presente, mas também da história do cinema, mas também públicos de outras idades, falar com famílias e principalmente um público a quem nós apontamos muitas das nossas estratégias é o público escolar. Nós temos sempre uma preocupação grande na apresentação de um programa extenso para escolas e Uhum. que tem desde propostas do primeiro ciclo até ao ensino universitário. Por exemplo, neste ano vamos estar na ESAP com o João Pedro Rodrigues e o João Rui Guerra da Mata para uma masterclass para alunos de cinema. Portanto, é essa ideia de olhar para o futuro na perspectiva do novo espectador, que também se está a criar e se está a fomentar. Nós sabemos que vivemos num tempo em que realmente esta ideia de ver cinema se estilhaçou um pouco, não é? Hum. Né, com esta coisa da cada vez maior número de plataformas em que as pessoas veem cinema fora da sala de cinema. E nós temos uma grande ênfase na defesa da sala de cinema, porque achamos que é esse o local privilegiado. Há muitas outras formas de ver cinema, todas elas aceitáveis, defensáveis, mas não há nenhuma melhor do que a própria sala. Claro, e essas plataformas sentes que tiram algum público, mesmo que. Sim, sim, há uma grande confusão hoje em dia com estas plataformas vieram introduzir uma grande tensão na área do cinema. O cinema sempre teve ao longo da sua história, como saberás com certeza, muitas variantes, muitas transformações, muitas delas derivadas da própria tecnologia. É uma arte que tem muita relação com os avanços tecnológicos, não é? Mas nos últimos anos tem havido uma especial confusão, principalmente quando as plataformas começaram elas próprias a serem produtoras dos seus próprios filmes, a considerarem os filmes como mais um conteúdo que disponibilizam ao consumidor, e tudo isto veio transformar e até colocar uma espécie de dados falseados no problema. O que é que eu hum, quero dizer com isso? Quando tens plataformas com uma capacidade financeira enorme,
elas, ao produzirem os seus próprios filmes, dão-se ao luxo de impedir que esses filmes estreiem nas salas de cinema, não é? Que devia Hum, ser. Sempre aconteceu esta coisa dos filmes poderem ser encontrados na televisão e noutros locais. Mas a sala de cinema sempre foi o seu local privilegiado de estreia, e depois eles chegariam naquela coisa que antigamente era muito clara, da chamada janela, janela para o cinema, janela para o vídeo, janela para a televisão. Hoje em dia isso foi completamente estilhaçado, e tornou altamente problemático esta coisa de procurar uma relação direta com o espectador de cinema. hum. Mas isso não há, não há grandes formas de, não há propriamente uma resolução do problema. Tem que se tentar continuar a trabalhar para seduzir o espectador, é a única. Não estou a ver outra forma senão raptá-lo. Não podemos conseguir um conjunto de autocarros e raptar os espectadores, mas às tantas é capaz de não ser muito, muito eficaz, não é? Claro, e continuar a fazer bom cinema, diria eu. Tu Claro. falaste do público. Tens sentido o público a mudar ao longo dos anos, do público que vos assiste? Sim, sim, eu já faço programação de cinema há 25 anos. Portanto, já vi grandes transformações. Provavelmente o período onde houve, em Portugal se sentiu esse apogeu da relação, pelo menos que eu vivi com o público, foi os anos 90, Hum, em que havia claramente uma relação muito franca e muito fácil de conseguir com o espectador, e o espectador era muito coerente nas suas opções. Eu acho que depois, no virar do milénio, esta confusão que a gente falava há pouco instalou-se, o espectador passou a ser menos coerente, também muito dependente do tipo de comunicação que lhe chega, que foi outra coisa que não se falou há bocado, mas enquanto as plataformas se instalavam, também se instalavam as redes sociais e outras coisas, que vieram também introduzir outros ingredientes nesta coisa de que as pessoas, quando as pessoas têm que tomar a decisão, que filmes é que eu vou ver, onde é que eu os vou ver, não é? E, portanto, sim, há grandes transformações. hum, E há transformações em vários escalões etários, não é? Provavelmente o público um bocado mais velho ainda é um bocado mais coerente, portanto, ainda continua a confiar na sala de cinema. O público mais jovem tem dificuldade em aceitar que uma sessão vista na sala de cinema é muito diferente, consideravelmente melhor experiência do que a vista no ecrã no domicílio. E isso é uma luta difícil de travar, não é? Fazer perceber às pessoas não é só a questão da dimensão do ecrã, é toda uma experiência de partilhar a sala com o outro, não é? Partilhar a sala com pessoas que se conhecem, mas principalmente com pessoas que se desconhecem. Estar no escuro, partilhando uma experiência social de partilha de um filme, e isso é muito diferente. Todos nós já experimentamos o que é estar em casa ou com a nossa família, com amigos, num ambiente completamente confortável, e depois estar numa sala de cinema a ver um filme até pode ser um filme perturbador, e isso é muito diferente, gerir isso, não é? Gerir esse encontro com essa obra, se estiveres rodeado de pessoas que tu não conheces, não é? claro. Penso que falaste em resgatar os espectadores. Tu sentes que o Close-Up e o Observatório de Cinema contribuem nesse aspecto, ou seja, ao programar também para os mais novos, que depois sentes se eles continuam se fidelizam de alguma forma e depois mais velhos continuam a ir ao cinema e a visitar-vos? Ou não É, tanto? isso, se nós não acreditarmos nisso, não estamos aqui a fazer nada. Eu acho que tem que haver uma crença enorme de que haverá espectadores no futuro, e os espectadores das escolas são ótimos espectadores. São normalmente espectadores muito curiosos, são espectadores muito disponíveis, e é muito importante, e é muito interessante trabalhar esses públicos, e trabalhar esses públicos também na relação com os professores, na relação, por exemplo, com as bibliotecárias, que fazem uma ótima mediação entre a programação e os alunos, não é? Portanto, esse trabalho é de veras importante. Porque depois há coisas que nós nos esquecemos, que é, nós achamos que estamos em 2024, que toda a gente tem acesso e tem o hábito de ver cinema, nomeadamente o público mais jovem, infantil-juvenil. E isso nem sempre corresponde à verdade. Já aconteceu várias vezes. Nós até vivemos num concelho
relativamente urbano, jovem, com uma população de cerca de 150 mil habitantes, e mesmo assim houve pequenos espectadores que a primeira vez que foram ao cinema foi aqui no Close-Up, não é? E isso mostra também a importância que este trabalho pode ter, não é? De realmente incutir hábitos e de fazer uma coisa que o Close-Up procura fazer, que é o cinema fazer parte do cotidiano das pessoas de uma forma mais franca, não é? E com o público mais jovem, isso é muito importante. Eu acho que é decisivo. Sem dúvida. Gostava que nos falasses do mote da edição de 2024 do Close-Up, Memórias do Futuro. Sim, e isso até se liga um pouco com esta conversa que a gente estava aqui a ter, Uhum. porque os últimos dois motes foram a comunidade, que caiu ainda durante a pandemia. Nós tivemos sorte porque a pandemia, apesar de nos colocar alguns desafios, nunca anulou nenhuma das edições. Portanto, depois da comunidade, o anterior foi Infância e Juventude e agora Memórias do Futuro. Normalmente estes motes têm uma tendência para se enredarem nos anteriores, não é? Haver aqui relações, e eles são definidos não tanto, é como muitas vezes usa, repito-me com esta espécie de metáfora, mas eu acho que é muito eficaz, que é como uma equipa de futebol, nós não é como aqueles treinadores que têm uma fixação por um sistema tático e os jogadores têm que se adaptar. Nós funcionamos mais ao contrário. À medida que os filmes vão aparecendo e os autores que nós queremos mostrar vão aparecendo, nós decidimos um moto, esse moto vai-se afinando. E já tínhamos percebido, até nestes contactos com a população mais jovem, que havia grandes dúvidas nesse olhar para o futuro, não é? Uhum. Enquanto nós, por exemplo, eu não sei a tua idade, mas muito provavelmente nós somos de gerações talvez próximas. Uhum. Para nós, o futuro era uma coisa expansiva, eram viagens para outras galáxias, e agora o público mais jovem, futuro, é talvez uma coisa muito mais contida, talvez muito mais viagem interior, muito mais digital do que outra coisa. E então damos conta que havia uma série de filmes a falar sobre essa ideia de futuro, mas depois houve aqui um trigger, não é? Que os filmes pareciam, não parecia tanto falar sobre essa ideia de futuro num conceito futurista, mas mais sobre questionar o futuro em que nós nos aproximamos e o futuro quando comparado com o futuro que nós esperávamos, não é? É sempre esse Uhum. jogo. E se olhares para essas propostas das paisagens temáticas, os filmes são muito isso, são muito ou personagens que olham, que encontram um futuro que eles não esperavam, ou que encontram o futuro que os pais deles pensavam que teriam, é sempre nessa relação. Por isso Uhum. é que nós normalmente olhamos para essa ideia de memória como uma coisa do passado, mas ela também pode ter muito a ver com o futuro, não é? Sim, sim. E dentro desse tema, desse mote, chegou-se a uma seleção de mais de 30 sessões de cinema que vão apresentar. Como é que é resumidamente, como é que é esse trabalho de programação, de chegar a estes 30 momentos? Eles nem todas as 30, cerca de 30 sessões dialogam com a mesma intensidade com esse mote de Memórias de Claro, Futuro. Há uma secção que nós chamamos de paisagens temáticas, que essa sim, claro. que são 7, 8 filmes, que essas sim são declaradamente sobre esse tema. E essas sessões, por exemplo, estou aqui a olhar para o programa, elas vão logo abrir com o Saint-Omer e o Marinheiro das Montanhas. E são dois filmes que realmente, né, questionam sobre se nós estamos a ir ao encontro do futuro que esperávamos, não é? E sempre nesta relação, por exemplo, há aqui um filme central nesta escolha, que é o Videodrome. Há um outro ingrediente aí que é que não há futuro sem a nossa relação com as imagens, não é? Nós já lidamos com imagens há muito tempo, há séculos, primeiro com a pintura, mas hoje em dia cada vez é mais claro que nós temos uma relação muito intensa e particular com as imagens e elas são claramente definidoras do nosso futuro. Um filme como o Videodrome ajuda-nos a perceber isso, até que ponto é que as imagens são capazes de nos transformarmos, não é? E todos esses filmes que nós escolhemos giram também um pouco com isso. Há aqui, por exemplo, um filme, A Sala de Professores. A Sala dos Professores também é um filme muito curioso,
porque hoje em dia a escola é claramente uma área onde se define o futuro e é uma área cada vez mais complexa nessa relação entre pais, professores e alunos. Portanto, há aqui uma série de temáticas que envolvem as imagens e questionam essa ideia de futuro que nós Ah, tínhamos. sem dúvida. Gostava que nos falasses das sessões se calhar já falaste do filme, de abertura e de encerramento deste observatório, Sim. deste conceito. Portanto, alguns dos momentos em que nós pomos mais ênfase são os chamados cineconcertos ou espetáculos de cruzamento. Desde o início que fazemos isso, e também isso é bastante, procuramos que seja bastante intencional, porque sendo isto uma programação de um teatro municipal, esse cruzamento com as outras artes sempre nos pareceu que faria todo sentido. No início começaram só por ser cineconcertos, ou seja, uma forma também de colocar o público a olhar para os clássicos de cinema com uma nova música feita ao vivo, muitas vezes com encomenda. Por exemplo, este ano, a sessão de abertura é com a Surma, que além de apresentar o mais recente disco, o Aula, que é um disco bastante cinemático, vai apresentar em estreia uma banda sonora para o Cão Andaluz, do Luís Buñuel, que foi uma curta escrita pelo Salvador Dalí, que ela vai apresentar aqui pela primeira vez. A sessão de encerramento desmonta esta ideia de cineconcerto, porque Hum, que era uma coisa que nós já queríamos fazer há algum tempo, que é não deixar que ficássemos balizados por essa ideia de um filme e música para esse filme. É o espetáculo Glimmer, que é uma coreografia do Rui Horta, com música dos Micro Audio Waves, e que um dos temas, claramente dessa coreografia, é o futuro, uhum. e é uma coreografia onde a imagem está muito presente, mas claramente não é um filme para o qual se esteja ali a fazer música. Portanto, é claramente um espetáculo Glimmer que rebenta com essa ideia de cineconcerto e que para nós é um prazer enorme tê-lo no programa e que irá fechar o close-up no dia 19 de outubro. Muito bem. Olhando para este programa vasto, há mais algum evento, algum acontecimento que tu ocorra a destacar, assim, neste momento? Sim, sim. Se nós tivéssemos tempo, eu gostava de falar brevemente sobre duas coisas, duas secções. Uma delas é as histórias do cinema, que nós este ano entregamos ao grande cineasta americano William Friedkin, o realizador do Exorcista, que morreu ano passado. E ele é um realizador muito importante do cinema americano, é um dos realizadores mais importantes da chamada Nova Hollywood, o período que sucedeu ao cinema clássico. Uhum. Nós vamos mostrar 4 filmes dele dos anos 70, que provavelmente é o período mais fértil, tanto da filmografia dele como da Nova Hollywood. Vamos mostrar Os Incorruptíveis contra a Droga, O Exorcista numa versão Director's Cut, A Caça com o Al Pacino e O Comboio do Medo. São filmes poderosíssimos e são filmes que nos deixam a pensar, quando comparado com o cinema americano de hoje, isto eram filmes da indústria. Portanto, são filmes de grande público. Vemos aqui o Al Pacino, vemos o Gene Hackman como protagonistas. Portanto, foi um período particularmente interessante por estes jovens realizadores terem tido acesso a grandes orçamentos. Uhum. E claro que também foi, talvez por isso, que o período de Nova Hollywood durou tão pouco tempo e depois foi Uhum. substituído pelo entretenimento do Spielberg e do George Lucas nos anos 80, mas estes 4 filmes são uma oportunidade para falarmos dessa história do cinema, que tem algo em paralelo, que é uma exposição de fotografias e cartazes que nós montamos e que fazem uma espécie de cronologia desse período, que nós montamos juntamente com o Museu de Cinema de Melgaço, que para quem não conhece tem um espólio incrível do Jean-Luc Passec, que era um crítico e programador francês, que deixou o espólio a Melgaço na condição de se fazer um museu de cinema. Só para dar uma ideia, eu fiz a curadoria dessa exposição, portanto, e muitas das coisas que vamos usar aqui ainda não tinham saído de caixas. Calcula-se que ele tinha cerca de 400 mil fotografias, é um espólio impressionante. Portanto, essa exposição é uma forma de criar um diálogo ainda mais intenso com esse período. E se tu me deixares, Claro. ainda posso falar aqui da Fantasia Lusitana, é a nossa secção de produção portuguesa, Uhum. e este ano vamos entregá-la à dupla de realizadores João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata,
porque o mais recente filme dele, que tem um título muito longo, que é Onde Fica Esta Rua, ou Sem Antes Nem Depois, é um filme que dialoga com os verdes anos do Paulo Rocha. E eles dois vivem num apartamento, este casal de realizadores, que tem vista para alguns dos lugares de rodagem dos verdes anos. Então isso deu-nos a ideia de os desafiar para um projeto que inclui, além da exibição do filme deles e do Paulo Rocha, uma masterclass de que eu falei há pouco, mas também uma carta branca. Uhum. Eles escolheram duas longas, dois filmes, tiveram completa liberdade para o fazer, dois filmes com quem eles cultivam especiais afinidades. Inicialmente achávamos que eles iam escolher deste período, do mesmo período dos Verdes Anos, portanto do cinema novo português, mas eles acabaram por escolher dois filmes que são filmes feitos no pós-25 de Abril, que são o Dina e o Django da Solveig Nordlund e As Ruínas no Interior do José de Sá Caetano, que são dois filmes, portanto, que olham, são filmes já rodados em liberdade, no pós-25 de Abril, mas que olham para o Portugal ainda, para essas tensões que ficaram do Portugal da ditadura e que eu acho que também lidam bem com o período que nós estamos agora a celebrar, ainda é motivo para continuarmos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril e também nos parece que essa Carta Branca pode dar um contributo para isso. Muito bem. Temos muito para ver todo o ano, mas em particular de 12 a 19 de outubro no Close-Up. Vou terminar perguntando-te qual pensas dever ser o papel do cinema num mundo cada vez mais instável. Uhum. O cinema é uma arte, o cinema é uma arte muito curiosa porque é uma arte popular, não é? Nós agora tendemos a esquecer-nos disso, mas muitos destes filmes que estávamos a falar dos filmes do Friedkin, o Exorcista fazia filas, não é? Para as pessoas assistirem na época, e portanto o cinema tem uma capacidade enorme de falar com as pessoas e tem também uma capacidade muito grande de colocar assuntos complexos e de introduzir essa complexidade no olhar do público, que é uma coisa que eu acho que é cada vez mais essencial, que é não nos deixarmos tomar por objetos muito simplistas, que muitas vezes vão ao encontro até das nossas ideias, mas o cinema, como é uma arte, tem uma linguagem já muito sofisticada, o tempo deu-lhe isso, Uhum. permite realmente introduzir várias questões e pôr-nos a pensar e sairmos da sala ali com coisas para entretermos a cabeça, não é? Vitor Ribeiro, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo. Então, muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.